Bom, vamos lá. Então, pessoal, em relação à última aula, vamos fazer uma reposição e eu pensei que o mais conveniente é fazer uma gravação para vocês. Se vocês não quiserem, se preferirem aula mesmo, a gente pode ver um horário fora do fluxo, porque a gente não tem tempo, né, para ter todo o material. O que vocês me dizem? Gravação. Pode ser uma aula gravada? Você gravaria no Meet? Pode ser no Meet. Eu pensei em posso gravar assim. Quão legível é a gravação? O que eu escrevo no quadro? Eu preferiria marcar uma. Presencial. Marcar uma presencial? Do lado, para mim é fácil falar. É porque você poderia gravar, só que daí você poderia avisar o dia que você gravaria. Daí seria uma aula. Ah, não, posso. Você disse fazer uma aula no Meet online, gravado. Porque você vai gravar no quadro, então, essa ideia. Isso. Daí só avisar o dia que você vai gravar, que a gente vem assistir. Claro, porque aí quem quiser assistir, assiste, e quem quiser, claro. Tá? Óbvio. Pode ser sim. Então, isso resolvido. Então, e além disso, aquele material extra que eu queria dar para vocês, então provavelmente desigualdade de Bell, umas coisas que não são exatamente necessárias, mas acho que são importantes, eu estou pensando em fazer a mesma coisa. Então a gente escolhe um dia, depois vocês me dizem, vocês conversam entre si, e ver qual seria o melhor horário para eu fazer essa aula extra, em que quem quiser aparecer presencial aparece, quem não quiser não precisa, pode assistir gravado depois, entendeu? Porque aí eu faço essas aulas extras, que vai ser desigualdade de Bell, talvez até a própria equação de Dirac eu posso dar em paralelo, para a gente poder ficar com tempo para fazer. Pode falar. Isso já vai ser tipo, já com o conteúdo dado até agora, já consegue fazer essas matérias ou é lá no final do curso mesmo? Tá na próxima semana? Não, estava pensando em fazer já agora. Porque se deixar para o fim fica pior, porque vocês vão estar se preparando para as provas e coisa, então... Mas então, no caso, com esse conteúdo vai dar para fazer essa desigualdade dela, tudo? Ah, sim, são coisas mais ou menos paralelas. Não é uma coisa que precisa de uma coisa que a gente vai ver. Se a gente estivesse falando, assim, por exemplo, de teoria de perturbação dependente do tempo, aí eu não ia querer, obviamente, dar isso dependente do tempo, eu não queria dar antes, por exemplo, dependente do tempo, entendeu? Dependente antes de independente. Acho que eu falei errado. Vai ter aula também, presencial, para a gente tirar dúvidas na aula. De tudo normal. Só que eu vou precisar de mais tempo. Então, esse mais tempo vai ser esse extra que quem puder assistir presencialmente é ótimo, mas quem não puder vai estar online e vocês podem tirar dúvida depois na aula presencial sobre tudo que a gente discutir. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Então, eu vou falar rapidamente sobre a questão da normalizabilidade, não normalizabilidade e das ondas planas, coisa que no fim eu vi que ia ficar muito complicado. Eu não vi uma maneira simples de explicar ainda para vocês, mas vou dizer mais ou menos o que está acontecendo, tá? Então, a gente estava vendo a questão do nosso U e L, né? Na questão do limite quando o nosso R vai para o infinito, certo? A gente tinha visto que você tem esse cara indo para zero, no caso normalizável. Tá? E você tinha uma coisa assim, esse cara, R indo para infinito, uma coisa tipo exponencial de I, KR. Não normalizável, certo? O problema disso aqui é que se você vai olhar para o que está acontecendo no operador diferencial, que é o que a gente está interessado, né? A gente isolou que dentro do operador diferencial, a parte que vai ser sensível às condições de contorno vai ser uma parte que vai ser derivada segunda em relação a R. Lembra? A gente tem um operador D, L, aí a gente escreveu esse operador, dentro dele tem essa derivada segunda em relação a R. Quando a gente bota isso para testar, né? O que a gente precisa ter para que essa expressão aqui, U, E, L', estrela, DL, U, L, certo? DR. Para que isso aqui seja, né? O seu operador seja autoadjunto no sentido de que a ação do operador na projeção do cat
né, seja igual à ação do operador na projeção do Bra quando tomado esses produtos internos. Né? Então a gente tem, para que isso aqui seja igual a isso aqui, aí a gente bota assim, DLU, E', L', estrela, U, L, DR. A gente precisa impor que U, E', e aqui D, DR, U, L, menos o contrário disso, trocando o linha, né? Linha. Espera um pouquinho, falta o complexo conjugado aqui, cadê isso? Certo? A gente precisa que esse cara aqui, ó, avaliado de 0 a infinito, de certa forma seja 0. Tá? Então o que acontece? O que a gente tem que tomar cuidado é que você tem o seu espaço de Hilbert V, tá? E você tem, digamos, pertencente ao seu espaço de Hilbert um vetor psi que pertence ao seu espaço de Hilbert V. Tá certo? Se ele pertence ao espaço de Hilbert V, então esse cara tem que ser normalizável. Ou seja, esse cara tem que ser menor que infinito. Tá certo? A gente sabe que isso aqui é um cara positivo definido e tudo mais. Se vocês pegarem esse cara aqui, ó, tá? Vocês vão ver que esse cara aqui, quando eu calcular o módulo, x, isso aqui dá quanto? Desculpa. Esse cara aqui, módulo quadrado desse cara aqui, ó, vai ser o quê? Delta 0 ao quadrado. Claramente esse negócio aqui não converge, né? Então você vê que esse objeto não está contido nesse espaço. Tá? Ele não é um vetor no espaço de Hilbert, certo? Porém, e aí que entra a coisa fica um pouco mais sutil, você sempre pode pegar o seu espaço V e aumentar ele para o que a gente chama de espaço de Hilbert equipado. Agora, nesse espaço aqui vão estar contidos vetores desse tipo e vetores desse tipo aqui. Tá certo? Nesse espaço você pode escrever psi como sendo uma combinação linear, botar uma coisa simples, dx, tá? De um certo psi de x, certo? Isso aqui eu só botei a identidade aqui, né, xx, porque a identidade agora é uma partição desse espaço aqui, tá? Uma identidade nesse espaço aqui, tá certo? Então eu posso escrever isso aqui, e agora a minha noção de normalização, né, esse cara aqui vai ser o quê? Não, esse cara tá fazendo besteira. Tá? Isso aqui vai ser integral dx de módulo de x ao quadrado. Tá certo? Então, se esta função aqui for integrável, então esse vetor é um vetor do espaço V. Se essa função aqui não for integrável, então esse vetor aqui ele pode estar fora desse cara aqui, ou ele pode ser um vetor desse tipo aqui. A gente precisa aqui, para ser normalizado, tem que ser menor que infinito e tal, para ser construído nesse espaço de U. Isso. Mas a gente viu que a produto interno não vai ser um negócio que converge, então ele não está pertencendo Isso, a isso. Aí você escreveu aquele Isso. espaço E. O que é aquele espaço E? É um espaço aumentado. Eu incluo nesse espaço V aqui esses vetores desse tipo aqui. Aí você fez agora de novo, você está fazendo de novo. Como eu estou nesse espaço agora, tem tanto os vetores normalizáveis quanto os não normalizáveis, eu posso, e aí eu não estou provando nada aqui para vocês, tá? Mas eu posso dizer que esse cara pode ser escrito sempre nesta base aqui. Esse vetor aqui, pensado no vetor nesse espaço. Certo? Agora você colocou aquele que é Incluir lá. Se esse vetor
Se eu vou calcular a norma desse vetor aqui, eu vou ver que a norma vai ser dada em termos dessa integral aqui. E onde vai o delta zero? Como assim, onde vai? Porque se fazer o bracket, se fazer o produto interno da função nona, vai aparecer um produto interno de XX. Isso. Deveria aparecer um delta. Onde que esse delta foi na integral? Então, quando você colocar esse cara aqui, o que vai aparecer? Você vai ter uma integral dx, certo? E esse cara vai ter uma outra integral em dx'. Então você tem duas integrais. Ah, tá. Daí é simplesmente O delta mata uma das integrais. fica só o x. Isso. Porque, na verdade, esses caras aqui, eles têm a ver justamente com a construção desses funcionais lineares, entendeu? Porque eles são essas distribuições. Essas distribuições, elas não fazem sentido como função, mas elas fazem sentido como, digamos, núcleo de um funcional linear. Certo? Você pensa no funcional linear como uma coisa assim, ó. F pega uma função, tá? E leva num número. Certo? Então você pode pensar nessa F, ela está levando uma função, tá? Você pode pensar nessa F aqui, ó, de Fzinho, como sendo, por exemplo, vamos botar um x0 aqui. Tá? Vai ser integral de delta de x menos x0, f de x dx. Tá vendo que esse cara aqui é um funcional? Ele está pegando uma função inteira e está te levando numa outra função. Nesse caso, está te levando num número. Nesse caso, é simplesmente a avaliação da função em x0. Tá? Isso aqui é um funcional linear, ou seja, o delta dentro da integral ele faz sentido justamente porque ele vai te dar um resultado finito aqui. Tá certo? Claro que o funcional poderia ser mais complicado, ele poderia ser uma coisa assim, exponencial de menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma quadrado, blá blá blá. Isso também é um funcional. Agora ele não vai estar relacionado só com a função em zero, mas ela vai te dar tipo uma média dessa função f ali, em torno de zero com esse peso gaussiano, certo? É tipo uma função janela aqui que te dá uma média de f, tá certo? Para cada ponto x0 que eu botar aqui. Então você vê que aqui eu também agora tenho uma função normalizável aqui. Que eu estou construindo um funcional. Mas o funcional ele é mais flexível. Você pode usar funções normalizáveis para construir o funcional, mas você pode usar delta de Dirac também para construir o funcional. Certo? Então é nesse sentido que você expande, no sentido de uma forma vaga matematicamente, que você expande seu espaço para incluir esses caras aqui. E o que é confuso é que a gente costuma, tradicionalmente, escrever vetores em bases que não são vetores, no espaço de Hilbert. A gente escreve nessas bases aqui, que são bases nesse outro espaço aumentado. Tá certo? Mas é porque é conveniente para a gente, porque essa base dos autovetores de x, ela não mora no espaço de Hilbert. Ou seja, x, chapéu, não tem autovetores no espaço de Hilbert. Tá certo? E por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque aqui, o que a gente está interessado é se o nosso operador é autoadjunto dado um espaço de Hilbert, certo? Isso não significa que ele vai ser autoadjunto, nesse sentido aqui, para todos os vetores, inclusive vetores aqui do espaço equipado, tá certo? A nossa restrição aqui vale para o espaço de Hilbert, tá certo? Então você pode pensar, não, tudo bem, esse cara aqui ele pode ser escrito como uma combinação linear de ondas planas, tá? E essa combinação linear ela tem que ir para zero nas bordas, da mesma forma que aqui, quem tem que ir para zero não é o vetor de base que está indo para zero. Quem está normalizando não é o vetor de base, é essa função aqui, tá certo? Então, é uma combinação especial dos coeficientes que faz com que aquele vetor seja, né, seja tal que o operador é autoadjunto, seja da classe de vetores que deixa esse operador autoadjunto, ou que seja do tipo, né, que é normalizável. Tá certo? O que eu não consegui ainda ver com clareza para mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente provou aqueles teoremas sobre os autovalores e autovetores de um operador autoadjunto, ou seja, a gente fala o seguinte, o operador x é autoadjunto. Se ele é autoadjunto, então a gente sabe que, né, numa certa base aqui, e essa base existe, mas não no espaço de Hilbert, a gente sabe que esses vetores aqui eles são ortonormais, né, que a gente prova usando o caráter autoadjunto desse operador aqui, e que os autovalores são sempre reais. Professor, essa eu usei também na lista e tal, mas aí para a base P. Agora você está falando da base da... Mesma coisa que eu falei vale para o P também. Mas isso sempre é real ou tem alguma condição que torna isso
Se o x for autoadjunto, você prova que isso aqui é real, né? Que esse cara aqui é real e que x e x' são ortogonais se x for diferente de x'. Outra coisa, essa introduzidade das posições x aí, isso não é uma condição de que a base é autoadjunto, não. É porque às vezes me perguntaram, mas você acha que sempre esse produto intervalo são delta? Eu pensei, pô, esse vai. Mas esse vai. Mas isso tem alguma expressão? É simplesmente eu já posso pensar, não, o produto interno entre as posições, entre as... Não, na verdade, na verdade a sua pergunta é boa, porque a questão é o seguinte. Esse cara aqui, ele vai ser um vetor no espaço equipado, porque nós estamos considerando a linha inteira. Tá? Se você diz por alguma razão que, por exemplo, o seu espaço ele tem duas barreiras infinitas aqui, né? Digamos, tem dois potencial indo para infinito aqui e aqui. Certo? E o seu problema está restrito nesse intervalo aqui. Nesse caso, você vai descobrir que, não, isso aqui não é mais verdade. Por que não seria mais verdade? Porque agora o que acontece é que quando você estudar o espectro dos operadores aqui, você vai ver que o espectro vai ser discreto. Mas o que acontece é que... Deixa eu ver se eu... Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu... A única coisa que me pegou é que você perguntar, mas... Não, eu falei besteira. Isso aqui vai ser assim, sim. É porque vai ser um delta diferente aqui. Vai ser um delta, digamos... Depende se a gente vai botar se é periódico aqui ou não, tá? Mas o delta aqui ele vai ser diferente, mas vai ser um delta, sim. Vai ser um delta, sim. Deixa eu ver. Não tem pra onde fugir. Então, essa questão aqui... O problema é que quando você tenta encontrar uma coisa mais didática sobre esse assunto, você simplesmente não encontra. É muito complicado, sabe? Mas eu estou procurando. É porque, para mim, a única coisa que falava, esse produto interno delta, é aquilo lá de trás, de que se você fazer um produto interno, você já está pensando... Não, por que você entende por que isso aqui é um delta? Você entende a razão por qual esse produto interno aqui é um delta? Porque o que você pode fazer aqui é o seguinte, deixa eu ver. Justamente essa pergunta que eu devia saber responder para poder ficar justificado. Porque eu estou usando sempre isso. Já faz por si, já estou usando essa Ó, vamos pensar numa coisa assim, ó. Vamos tentar ver se a gente encontra um vetor que é um autovetor desse cara aqui, tá? E mora no espaço de Hilbert. Então a gente vai querer um negócio que seja, né, autovetor, mas esse cara aqui ainda não é, vamos tentar construir, tá? Então se a gente faz isso aqui, a gente pode ter x chapéu, integral, dx, x... Não, deixa eu ver se tem uma maneira melhor de fazer isso aqui, peraí. x0, esse cara aqui vai ficar assim, integral, dx, x, x0, x. Tá vendo? Quando você faz esse cara aqui, esse operador, sendo um operador multiplicação, né, que ele pega esse cara aqui e tira simplesmente o rótulo e bota aqui fora, eu tenho essa integral aqui, né, essa integral em dx. Se esse cara aqui ele for uma função que, digamos, que tem um suporte num intervalo finito, então, né, ou seja, essa função aqui é diferente de zero num certo intervalo, sei lá, de a a b, eu não vou ter nunca esse x aqui, digamos, saindo da integral. Porque eu vou ter sempre, essa integral aqui vai ser sempre o valor de x nesse ponto do intervalo vezes a função nesse ponto do intervalo. Certo? Então eu sou obrigado, eu posso pensar o seguinte, ó.
Vou pegar o seguinte. Vamos pegar essa função aqui e vamos dizer que ela é uma gaussiana. Tá? Então isso aqui vai ser assim, ó. Integral dx, x, exponencial de menos x menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, dividido por raiz de 2π sigma. Vamos dizer que é isso aqui que a gente tem. Tá? Bom, quando a gente fizer essa integral aqui, a gente sabe que isso aqui dá x0. Tá certo? Na minha cabeça tem uma linha que tem um teste de x. Tem sim, aqui. Tem? Por que você está falando operador ali no teste? Isso. Estava faltando isso para fazer sentido o que eu estava falando. Tá? Então você vê que você não tem muito como você fazer essa integral aqui, justamente com a presença do cat x aqui. Tá certo? Mas você pode fazer o seguinte. Ó, é um pouco complicado, mas vamos pensar o seguinte. Eu estou tentando dar o máximo de intuição possível para vocês em relação a isso. Bom, tá vendo que esse cara aqui é um x e aqui eu tenho um x ao quadrado? Então você pode escrever isso aqui como uma derivada total. Tá vendo? Então você pode escrever esse cara como uma derivada total. Eu não vou fazer os detalhes, tá? Então vamos botar aqui dx, eu vou botar um proporcional aqui, porque a gente vai errar um monte de coisa aqui. Então vai ficar assim, d dx, e aí aqui eu tenho aqui exponencial de menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, raiz de 2π sigma, certo? E aí tem um x aqui, tá certo? Agora eu posso fazer por partes, eu integro esse cara aqui, tá? E eu derivo esse cara aqui. A integral desse cara aqui vai ser 0, a integral desse cara aqui vai ser 1, tá certo? Deixa eu ver... Isso, tem que tomar cuidado. Que o d dx, lembra que o d dx vai derrubar esse cara que vai ficar assim, x menos x0. E aqui eu tenho só x. Aí o x0 tem que somar para aparecer... Deixa eu fazer, eu vou fazer a conta direitinho. Senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Tá? Então, ó, vê se vocês concordam comigo. Isso aqui, ó, dx, d dx. Aí tem esse menos aqui, que eu quero que eles... Deixa eu botar aqui na frente. Quando eu calcular a derivada, eu vou ter aqui a mais um menos, que é esse menos aqui. O 2 vai cortar com esse 2 aqui. Eu tenho aqui um sigma quadrado d dx de exponencial de menos x menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma. Tá certo? Vê se vocês concordam. E aí aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Essa derivada aqui vai cair, né? O menos vai cortar com o menos, os 2 vai cortar com esse 2 aqui, o sigma corta com sigma, vai ficar x menos x0. Então, eu tinha só x aqui. Então, eu preciso somar x0 vezes esse cara aqui. X menos x0 ao quadrado, 2 sigma ao quadrado, dividido por raiz de 2π sigma, né? Isso aqui tudo que é x, e o dx está ali. Até aqui todo mundo concordou? Então, vou mandar para a esquerda aqui. Bom, essa integral aqui é a integral da derivada, vai ser a avaliação desses caras nos limites, certo? Então, esse cara aqui avaliado nos limites vai ser quanto? Vai ser 0 e 0. Tá certo? Deixa eu ver. Vocês concordam? Né? Integral da derivada vai ser esse cara aqui avaliado nos limites. Aqui que é menos infinito a mais infinito. Tá certo? Então, esse cara aqui vai dar 0. E aquele cara ali vai ficar o quê? Vai ficar assim. Então, peraí. Isso. Porque, ó,
esse cara avaliado nos extremos vai ser essa exponencial aqui vezes esse x aqui. Claro que você está supondo que essa exponencial vai para zero mais rápido do que esse vetor aqui vai para zero. Tá certo? Supondo que isso é verdade, vai sobrar aquela integral ali para a gente, né? Que vai ser... integral de menos infinito a mais infinito, dx, aí o x0 aqui, exponencial de menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma quadrado raiz de 2π sigma. Deixa eu ver. X. Tá certo? Tá. Eu não poderia ter feito isso aqui não, pessoal, tá errado. Senão eu teria encontrado uma coisa que eu não poderia encontrar. Eu tenho aqui... Tá vendo? Eu tenho a derivada desse cara aqui, mas eu tenho esse x aqui, ó. Então eu não posso fazer a integral. Tá? Então, para eu fazer essa integral, eu teria que fazer o quê? Eu teria que botar os x aqui dentro. Vai aparecer a derivada desse cara aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu faço isso. Isso, é isso que tem que aparecer, que é o termo extra, tá? Então tá, eu tenho essa derivada aqui, desse termo aqui, vezes o ket x. Tá? Eu posso escrever isso aqui como sendo a derivada total desse cara vezes esse, menos esse cara vezes essa derivada aqui, que é o termo que está faltando. Tá certo? Então, menos é com menos fica mais, vai ser mais aqui. E aí eu vou ter uma integral aqui, ó, daquele termo, vai ficar assim, sigma ao quadrado, isso mesmo que eu tinha encontrado, exponencial de x menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado dividido por raiz de 2π sigma, isso, e aí eu vou ter uma coisa assim, ó, que é x d dx disso aqui, ó. Tá? dx. Não, vamos dizer que a gente está unidimensional aqui, então. d dx, pronto. Oi? Já zerou o termo de fronteira. Isso, já zerei o termo de derivada total. Então, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó, é o pedaço que me dá tipo um autovetor. Tá vendo? Porque eu tenho x0, tá vendo? Eu estava procurando saber quem é o meu operador x atuando nesse vetor aqui. Se eu atuar nesse vetor e tentar aproximar esse vetor aqui para uma coisa que eu sei que se eu fizer o limite do sigma indo para zero, vai para uma gaussiana, mas eu não vou fazer o limite para eu permanecer tendo uma função de quadrado integrável, eu encontro o quê? Eu encontro uma coisa que é quase um autovetor, mais um termo extra aqui. Tá certo? Agora, olha que interessante. Se eu mando sigma para zero, vocês podem olhar lá na tabela de limites possíveis para você calcular uma delta de Dirac. Essa função aqui, quando o sigma vai para zero, vira delta de Dirac. Essa aqui não, porque eu tenho um sigma ao quadrado aqui. Não surge esse sigma ao quadrado. É quando esse sigma quadrado aqui é para anular esse sigma quadrado que está aqui. Quando eu calcular a derivada. Vai derrubar aqui 1 sobre sigma quadrado, aí eu multiplico por sigma quadrado e o menos com menos para compensar ali. Eu estava esperando sozinho que eu achando que ele não é importante. Não, ele é super importante. Então você vê que se eu quiser pensar numa coisa aproximada, eu posso falar o seguinte, olha, basta eu pensar que o meu sigma é tão pequeno, que ele não importa nos meus cálculos. Ele está abaixo de toda... ele é menor do que a maior precisão que eu posso ter medindo posição. Tá certo? Então, mas eu vou manter ele lá. E eu vou usar esses caras aqui, ó, como autofunções aproximadas de x. Nesse sentido, essas autofunções vão continuar sendo integráveis. Não vai ser mais delta de Dirac, mas vai ser quase uma delta de Dirac. Certo? E você está trabalhando com tudo no seu espaço de Hilbert. Mas você vê que se você quiser fazer o limite final de sigma indo para zero,
você tem que sair do espaço de Hilbert, porque aí esse cara deixa de ser uma função de quadrado integrável. Pode repetir uma coisa que você falou? Que ela deixa de ser uma função... Isso, no limite que sigma vai para zero, essa função ela deixa de ser de quadrado integrável. Certo? Se você pegar esse cara aqui ao quadrado, o que acontece? Lembra que esse cara aqui é só uma função. Para ser quadrado integrável, tem que levar ao quadrado. Quando você levar ao quadrado, aqui vai aparecer sigma ao quadrado embaixo. Quando você botar o sigma ao quadrado embaixo, você vai ver que se eu mandar o sigma para zero, esse negócio vai explodir. Não vai ser nem mais uma delta de Dirac, vai ser um negócio pior do que uma delta de Dirac. Enquanto o expoente vai ficar só aqui menos meio, entendeu? Então vai ganhar um fator de 2 em cima, e aqui o sigma vai ao quadrado. Porque, né, por causa dessa diferença, o limite não é mais bem definido aqui em termos de delta de Dirac. Tá certo? Isso aqui é uma outra maneira de ver aquele sigma de zero que está aparecendo. Tá certo? Ficou um pouco mais claro? Ou seja, eu estou mostrando aqui, eu estou tentando fazer de uma forma construtiva como que a gente pode pegar funções fisicamente razoáveis de quadrado integrável e tentar construir a partir delas um autovetor desse operador aqui. Tá? É claro que vocês poderiam falar, mas você só tentou de um jeito, talvez se tentasse do outro você conseguiria. Tá? Mas a resposta para isso é não, você não vai conseguir. Tá? Só no sentido de que eu não estou dando uma prova completa, tá? Só uma prova intuitiva, né, de que esse cara aqui tem que ser uma delta de Dirac. Quando Né? você fala que tem um jeito aí para você escolher, no caso, uma gaussiana, né? Isso. Você poderia falar, não, você poderia tentar fazer uma outra construção diferente, ter resultados diferentes aqui. E aí o que eu adianto para vocês é que não, você não vai encontrar resultados diferentes. Mas isso aqui é suficiente, eu acho, para ilustrar para vocês que o mais próximo que eu posso chegar de uma autofunção do operador x são coisas desse tipo aqui. Justamente isso, fazendo aquele limite setor do sigma, dá um delta de Dirac. Isso. Se eu fizer o limite, aí eu consigo realmente um autovetor. Mas quando eu fizer o limite aqui, esse cara vira uma delta de Dirac e esse cara aqui vira o cat x0. Tá vendo? Esse cara aqui no limite, vamos dizer que eu vou botar o sigma aqui. Tá? Esse cara aqui, quando o sigma vai para zero, o que acontece? Né? Ó, esquece esse x aqui. Isso aqui é o meu vetor vai ser esse cara aqui sem esse x. Tá certo? No limite que sigma para zero, esse cara vai dar delta de x menos x0. Essa integral vai matar o delta e vai sobrar só x0. Tá certo? Mas é interessante pensar que para todos os casos práticos, você sempre pode imaginar na sua cabeça que você está trabalhando com esse cara aqui, mas o sigma é tão pequeno, que ele não afeta os resultados. E se ele afetasse, você poderia escolher um pouco menor, mas ainda não zero. É 10 a menos 800. Ah, mas espera um pouquinho, até afetou o meu resultado. Não, então é 10 a menos 8 trilhões. Entendeu? Quando a gente começou a fazer as contas e falar que o produto interno da solução tem que dar o delta de Dirac, a gente fez alguma coisa assim de outra forma? Porque, para mim, é só sempre deitava para o conteúdo, né? Para mim, a gente podia dizer aquilo que o produto de x era um delta, porque a gente, a partir dos postos fizeram as ortonormais. Na minha cabeça era assim. Isso. Mas esse é o ponto que eu queria ter encontrado uma prova mais clara para vocês e não encontrei, que é o seguinte. Quando você está trabalhando com vetores que não estão mais no espaço de Hilbert, será que ainda vale os mesmos teoremas de que um operador autoadjunto, agora, nesse espaço aumentado, também tem sempre autovalores reais e autovetores? São justamente, esse é o caso de operadores não compactos, eu acho que é isso. Não, desculpa. No caso de operadores unbounded, operadores sem limite. Né? Nesse caso, os teoremas são muito mais complicados. Eu não tenho toda a clareza de todas as provas matemáticas em relação a isso, entendeu? Aí teria que pegar um livro de análise funcional e estudar a parte que ele vai estudar operadores sem limites e ver se você consegue ainda esses mesmos teoremas em relação aos operadores. E como é que fica a questão do autoadjunto? Porque você vê que no caso da função na onda plana, que era o problema, quero mostrar isso aqui, você vê que para onda plana não dá. A não ser que você faça algum truque de botar um epsilon ali para que a coisa vá para zero no infinito, você vê que uma onda plana não satisfaz isso aqui nunca. Foi a continha que eu fiz no final da outra aula. Certo? Então, justamente, esse detalhe matemático para mim não está claro. Tá?
Mas, para vocês verem que esse tipo de truque aqui tipo de truque que eu estou chamando a atenção de vocês é conveniente, quando você vai estudar quando você vai estudar a teoria de perturbação, por exemplo, em cosmologia, ou qualquer coisa que envolva o universo inteiro, você tem o mesmo tipo de problema, porque a sua decomposição ela acaba sendo contínua, né? Você acaba tendo todo o espectro aqui do X. Né? O que a gente faz na cosmologia? A gente bota o universo numa caixa. E essa caixa é periódica, toda vez que é como se seja o universo aquele clássico do jogo de computador, né? Você chega num lugar e volta para o outro. Você bota o universo nessa caixa. Quando ele está na caixa, agora suas funções todas são integráveis. Né? Você mostra que vai ser tipo uma série de... Você sai da tipo da transformada de Fourier e vai para a série de Fourier. E na série de Fourier tudo é integrável, bonitinho. Certo? E aí o que você faz? Você fala que a largura da caixa, né, as 3 larguras, digamos, vão para infinito, de forma que não afetem o seu resultado final. Mas é um truque. E você pode pegar papers, assim, coisas que eu tenho trabalhado, e pega pessoas importantes que trabalham com isso, e você vê que eles advogam usar esse truque porque ainda não se tem uma clareza total de por que matematicamente a gente não consegue fazer uma coisa bem comportada usando essas bases contínuas. Isso aí, para quem estuda, talvez, análise funcional, tem uma resposta boa, né? Mas eu não tenho. Mas a questão é que é uma coisa matematicamente muito delicada e a gente ainda não tem clareza de como lidar com isso. Tá certo? Mas vale o mesmo truque, ou seja, contanto que eu escolha o tamanho do meu universo grande o suficiente para não afetar os meus resultados, tanto faz eu fazer uma coisa numa base integrável, quanto numa base não integrável. Certo? Só que o meu universo nunca é de fato infinito, da mesma forma que esse aqui, minha função nunca é de fato uma autofunção aqui, se eu escolher um sigma muito pequeno, mas não exatamente igual a zero. Entendeu? A psicologia, colocar o tamanho da caixa no infinito é a mesma coisa que deixar sigma pequeno. Isso, exatamente. Nossa, eu não estava esperando uma expressão tão complicada assim. Eu pensei, não, nem isso que tinha falado, a gente estava falando que as bases são normais, por isso eu pensei dela. Falar, mas eu não lembro por que garante isso. Aí você começou esse negócio. Mas é por isso que eu, desde o começo do curso, eu insisto para vocês pensarem sobre essas coisas. Principalmente quem quiser trabalhar com física teórica, tem muita coisa interessante aqui. Muita coisa interessante. Por exemplo, você pegar toda a área de teoria quântica de campos algébrica, o pessoal trabalha com a parte de teoria de campos, justamente tentando abstrair a parte de representações para evitar esse tipo de problema e tentar extrair digamos, da álgebra que envolve os operadores e os campos, toda a física possível. Entendeu? Sem ter que entrar nesses detalhes de representação. Justamente porque é muito difícil. Então, assim, tem alguma coisa aí que a gente ainda precisa digerir bem, né? A gente como comunidade de física. Dúvida simples, como é que eu tenho que encarar aquele DDX de cat de X? DDX de cat de X. Olha, sempre dentro de integrais. Enquanto essas coisas estiverem dentro de integrais, beleza. É como você pensar, né? Vocês já viram isso aqui? Ó. Derivada de delta de Dirac? Nunca viram? Então, ó, isso aqui, aquilo ali é análogo a isso aqui. Ó. É isso que eu estava te falando. Ó. A brincadeira aqui é a seguinte. Dentro de integral, você sempre faz truque de fazer integral por partes. Né? Então, se você fizer isso aqui por partes, dx, o que você faz? Você bota a derivada total desse negócio vai dar esses caras avaliados nos extremos, a delta vai ser 0 nos extremos, porque a delta, né, é 0, fora de 0, do argumento 0, e aí você vai ter a derivada aqui. Tá vendo? E aí quando você fizer isso aqui, você vai descobrir que esse cara vai ser menos f' calculado em 0. Mas eu não posso fazer isso no QX, porque eu QX em outro lugar que não é... O que eu quero te dizer é o seguinte, você pode fazer o seguinte, você pode escrever isso aqui em termos de uma derivada total, menos uma derivada desse pedaço aqui, voltar para a expressão original que não tem mais derivada do cat. Mas então, é porque ele surgiu desse truque de derivada total. Sim. Então eu não tenho como encarar aquela segunda integral, aquele termo sozinho. Eu tenho que voltar para o passo original. Tem que estar dentro de uma integral. Tem que estar dentro de uma integral. Desculpa, mas é o melhor que eu posso fazer por você. Tá? Mas você vê que interessante, ó, tá vendo? A delta Dirac seleciona a função num ponto. A delta linha seleciona a derivada da função no ponto. Por isso que, na verdade, os elementos de matriz do operador P, a gente, né, eu não sei se eu achei que vocês já tinham visto isso, mas o elemento de matriz do operador P,
Né? Ou seja, quem é esse cara aqui? Ó? X', P, X. São os elementos de matriz, né? Isso aqui, ó, é I, H cortado, delta de X menos X'. Opa. I, H cortado, D de X. Isso só faz sentido dentro da integral. Mas você vê que, então, o nosso operador P é um operador diagonal nessa base, né? Com esses elementos... Diagonal, não. Se você pensar em diferenças... Se você discretizar o seu espaço e pensar em diferenças finitas, você vai ver que essa matriz aqui, a derivada vai virar... Vocês já viram isso, né? Diferenças finitas, ou seja, você tem aqui f' de x, né? Você pode pensar como sendo f de x mais epsilon menos f de x. Então, mas agora você pensa que o seu espaço é discreto. Você não pode ter um epsilon menor do que um certo valor, ou que o x vai sempre ser de n epsilon, né? Pega um x0 e depois soma n epsilon nele. Então você vai ver que a derivada, você pode pensar como que é o valor de f num ponto na frente, menos o valor da f num ponto atrás, dividido pela diferença, né? Se você pensar nisso assim, você vai ver que os elementos de matriz do P vai ser tipo, enquanto o x aqui, chapéu, seria uma coisa diagonal, o P chapéu vai ser um cara que vai ter só termos, um cara fora da diagonal aqui, ó, pegando um cara na frente e um cara atrás. Então, você vê como que esses operadores têm elementos de matriz nessas bases aqui. Tá certo? Tá, pessoal? Mas, assim, essas coisas são super importantes, tá? E você vê que é complicado, porque se você pelo menos não tem noção de que essas coisas são complicadas, as pessoas falam como se elas fossem simples, na hora que você não entende uma coisa mais avançada, você fica achando que você é burro, né? Mas, na verdade, você não é burro, é realmente muito complicado e você não estudou o pré-requisito matemático completo para entender o que está acontecendo, entendeu? Você pegar um livro, vocês podem, quem gosta desse tipo de coisa, pode pegar livros de mecânica quântica para matemáticos. Geralmente eles passam muito mais tempo, em vez de a gente pegar só um capítulo só, que é o que a gente faz normalmente, bota um capítulo de matemática, o resto de física. Esses livros eles vão passar provavelmente metade deles só discutindo esses aspectos dos espaços de Hilbert, das não dos caracteres autoadjuntos e tudo mais. Certo? Bom, espero que tenha clareado um pouco. Ou pelo menos desenvolvido a curiosidade de vocês. Não, mas agora você sabe o que você não sabe, entendeu? Vamos agora para a vaca fria. Então a gente viu a questão do limite indo para zero. Lembra que a gente viu o limite indo para zero desse negócio aqui, né? Que era... Né? Lembra? A gente tinha assim... Eu tinha apagado aqui o linha... Isso. Eu tinha escrito errado, eu botei linha nos dois da outra vez, mas deixa pra lá. Cara, tem mosquitinho só em mim ou em todos vocês? De zero infinito. Isso aqui tem que ser para zero. Então, a gente tinha visto na questão do limite para o infinito, aí tem toda essa discussão, né, se esse negócio aqui vai ser integrável ou não vai ser integrável. A gente diz que existe esse pedaço não integrável, de fato, que vai estar associada a essas soluções não localizadas. E a gente tinha visto depois para o caso de zero, no caso de zero basta que esse cara aqui venha para uma constante, mas você viu que se fosse uma constante, essa constante ia fazer com que você tivesse, na hora de calcular o Laplaciano, vocês vão ver que uma delta de Dirac, que seria o mesmo de ter no potencial da sua Newtoniana, uma delta de Dirac, né, que é um potencial infinito na origem, e contanto que você não esteja trabalhando com isso, normalmente você não está, a gente exclui a solução U, E, L indo para uma constante quando R vai para zero, tá certo? Bom, agora vamos ver o seguinte, a gente tinha visto a questão do limite para o infinito, tá? Deixa eu ver. Não é isso.
Ah, é que eu troquei a ordem aqui. Caramba. Agora tem que trocar aqui também. Tá. A gente sabe que independente do que tiver no potencial, a gente vai sempre ter aquela barreira centrífuga, né? Que é aquele termo de L vezes L mais 1 sobre dividido por R quadrado, certo? Então, nesse caso, a gente pode tentar ver um pouco mais refinado o que está acontecendo no limite indo para zero. Tá? Então, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que U e L, duas linhas, tem que ser aproximadamente igual, né? Que eu estou desprezando, eu estou dizendo que quando eu mando para zero, o meu potencial, ele, né? Ou seja, meu potencial, ele é menor do que 1 sobre R quadrado, certo? Ou seja, quando eu mandar o meu R para zero, esse termo aqui vai ser menor do que esse cara aqui, e aí eu posso desprezar na avaliação do que está acontecendo com a minha equação, a equação para o E, para o U. Tá? Esse cara vai ser L mais 1, U e L, dividido por R quadrado. Certo? Então aqui é fácil resolver esse tipo de equação, né? Porque você tem o R quadrado aqui, quando você calcular a derivada segunda, você também tem o R quadrado. Então vira aquela questão de você botar um polinômio, né? E aí você vê que é uma solução polinomial em R, e aí com o expoente em aberto, polinomial não. Você bota aqui uma solução tipo lei de potência em R, né? Porque aqui, ó, a derivada segunda é a mesma coisa que dividir por uma lei de potência por R quadrado, multiplicar por um número. E aqui eu já estou dividindo por R quadrado, tá certo? Então, quando você faz isso aqui, você descobre que esses dois números que aparecem aqui, né? Ou seja, podem ser R vezes L mais 1, tá? Ou seja, derivar uma vez vai cair L mais 1, aí vai ficar L, quando derivar de novo vai cair L, vai ficar L vezes L mais 1, certo? Ou pode ser também R elevado a menos L. Quando eu derivar uma vez vai cair menos L, quando vai ficar L menos L menos 1, tá certo? Quando derivar a segunda vez vai cair um menos de novo, aí vai ficar menos L que multiplica menos L menos 1. Os menos saem. Vocês estão acompanhando ou faço? Né? Isso tudo vai dar. É fácil ver que a derivada segunda desse cara aqui é L vezes L mais 1. Tá certo? E aí, você sabe que na condição que a gente está fazendo, esse cara aqui tem que ser zero, certo? Esse cara aqui tem que ser zero quando R vai para zero. Então, você exclui essas soluções aqui. Tá? Essas soluções aqui elas estão excluídas quando você impõe que esse cara tem que ser autoadjunto. Tá? Você... Não dá para ser zero, porque daí ele pegaria indefinido, né? Isso. Isso, exatamente. Cara, na UEL, você sabe se tem alguma sala com quadro de caneta? VRGs? Tem no prédio de baixo. No outro prédio? Só não tem caneta. Esse é o menor dos problemas, eu compraria uma caneta, cara. Então as salas do outro prédio são todas com quadro branco? Não, ele tem quadro de giz, só que atrás tem um quadro de caneta. Só que nunca foi Ah, caramba. Nossa, porque esse pó de giz, cara, eu comprei um giz melhor, mas não é tão melhor assim. Oi? Eu tenho impressão que na sala do pode ser, mas... Mas o problema é que eu cabei vocês todos na sala da porra. Mas bom. Então tá, então você vê que aqui, nos dois tipos de solução que a gente tem para essa situação, a gente tem que excluir essas soluções aqui que seriam indefinidas, né, no limite de R indo para zero, teria que sobrar só esses caras aqui. Naturalmente, quando você tem isso aqui, veja, o que isso está dizendo para a gente, na prática? Que se há momento angular, a gente tem esses dois tipos de solução. Por alguma razão, você pode ter momento angular com uma coisa que explode na origem, tá? Mas você pode ter momento angular com coisas que vão para zero na origem também. Tá certo? O interessante é que, se você lembrar, o nosso R, que é quem aparece realmente multiplicando o nosso harmônico esférico, é proporcional a U sobre R. Tá certo? No caso em que você não tem essa barreira centrífuga, ou seja, você não tem momento angular, as coisas estão quietas, né? Ou seja, a função de onda ela não tem nenhuma... Digamos,
descrição possível de movimento em torno da origem, tá? Você pode ter aqui o caso que é L igual a zero. Nesse caso, L igual a zero, você vê que o U só pode ser proporcional a R, e o nosso R é proporcional a U sobre R, é uma constante. Ou seja, no caso que você não tem momento angular, você tem uma probabilidade constante diferente de zero de encontrar a partícula lá. Justamente porque não tem giro acontecendo. Certo? Então, isso a gente já tinha visto. Então, agora vamos ver o alcance, ou seja, o que... Veja, a gente estava falando que esse cara aqui não importava no limite, né? Lembra que a gente fez o cálculo na aula passada, encontrou aquelas exponenciais ou reais ou complexas, né? E que isso tinha a ver justamente com a energia positiva ou negativa, tá? E a gente não falou nada sobre potencial. Mas a gente vai ver agora que o potencial ele pode ir para zero no infinito, mas ele pode ir para zero no infinito de uma forma lenta o suficiente para mesmo assim ele importar. É o que a gente vai ver agora, tá? Então veja, a gente tinha visto que uma solução possível era essa aqui. Uma coisa do tipo exponencial de mais ou menos I KR, certo? Mas agora vamos botar aqui uma função extra aqui de R e vamos ver como que ela, digamos, como que eu posso ajustar essa função aqui para incluir o efeito do meu potencial nas minhas autofunções, tá? Então, se eu substituir isso naquela equação do U, eu vou ter o seguinte: F, duas linhas, mais ou menos 2I K. Se vocês não estiverem acompanhando como é que eu cheguei nisso aqui, vocês me falam que eu refaço, que eu mostro a equação original, tá? Sobre H cortado ao quadrado, V, R, vezes F igual a zero. Tá certo? Então eu peguei a nossa... Lembra que você tem essa equação para U, né? Você tem uma coisa tipo DL... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Isso, você tinha uma coisa assim. Cadê? Isso. Você tinha o DL, UE é igual a menos 2. Eu já passei o negócio todo para o outro. Não, tá errado. Vai ser EUE. Lembra? E aí a gente tinha um pedaço de derivada segunda aqui e o pedaço do potencial, certo? Eu estava fazendo o limite para o meu R indo para infinito, então tanto o termo de potencial vai para zero, né, que a gente está supondo, quanto o termo cadê? Esse termo aqui também vai para zero quando o R vai para infinito. Então sobra só esse pedaço aqui. Aí quando a gente tem a derivada segunda em relação a R com esse cara aqui, você tem a exponencial ora real, ora complexa, tá certo? Agora eu vou considerar a presença do meu potencial V, que tinha aqui dentro, tá? Que eu não vou jogar para fora, mas eu já vou fatorar esse pedaço aqui da solução. Tá certo? Então, na prática, eu estou pegando essa forma aqui. Eu sempre posso fazer isso, tá? Eu posso fazer uma troca de variável de U para F, em que eu já incluo esse pedaço aqui. Tá? Como eu já incluí esse pedaço aqui, na hora que a derivada segunda cair aqui, ó, vai dar justamente esse lado direito, que vai para zero. Tá certo? Por isso que sobra só essa equação para F. É claro que lembra que o E está contido aqui dentro do meu K. Lembra que o K é uma raiz de uma coisa que envolve o módulo de E? Então, o meu E está aqui dentro, tá certo? Então vocês entenderam o que a gente está fazendo, né? Parece que não, né? Professor, na última aula você disse que o K tem que depender da energia, mas aí você está omitindo o rótulo E que você colocou na aula. Não, eu poderia colocar. É o mesmo K. É o mesmo K que eu escrevi, aquele K que é raiz, é uma coisa que eu escrevi no fim da última aula. Tá? Então, ó, vamos fazer o seguinte. A gente está supondo esse cara aqui é um limite no infinito, certo? Se esse cara aqui é um limite no infinito, você está supondo que esse cara tem um limite no infinito, a gente pode supor que essa derivada segunda aqui, ela é mais lenta, ela vai mais rápido para zero do que a derivada primeira. Tá? Pensa numa coisa tipo proporcional a R.
Então, se esse cara aqui vai ser R elevado a uma potência, esse cara aqui vai ser o R elevado a potência menos 1, entendeu? Então, esse cara vai mais rápido para zero, certo? Nesse tipo de situação, essa equação fica assim, mais ou menos I, K, E, F' menos 2 mi sobre H cortado ao quadrado, VR, F igual a zero, certo? Então eu passo os caras para cá, divido em relação a F, vai ficar derivada do log, né? Deixa eu escrever aqui. Então vai ficar assim, deixa eu ver, D logaritmo natural de F, dr, vai ser igual, menos mais I mi sobre K H cortado ao quadrado, VR. Professor, duas perguntas nessa série que você fez aí, fazendo essa hipótese. Você assumiu que essa F ela teria uma potência de R, você pensou em expansão, ou você simplesmente assumiu que ela teria essa forma, tipo assim, funcionando R elevado a alguma potência? E com base nisso, então, sempre imagino que não, eu posso assumir quando eu estudar minha equação diferencial, os limites assimptóticos, tirar a segunda derivada desse argumento? Tá. Pensa. A função F parece para mim mais geral, nada me garante que ela vai ser uma potência de... Não, você tem razão. A questão é a seguinte, pensa nessa mudança de variável que a gente está fazendo aqui, certo? Esse cara aqui é uma onda plana. Se o meu f ele não for concentrado, num certo sentido, né, se ele for uma função que mesmo quando eu chegar no meu limite infinito, ele também for uma onda plana, eu poderia refatorar esse pedaço de onda plana e colocar aqui. E supor agora que o meu f é um cara que vai para zero lá no infinito. Tá certo? Mas eu posso pensar o seguinte, esse cara podia ser pior ainda que uma onda plana. Esse cara poderia ir para infinito no infinito. Não simplesmente não ter limite, porque a onda plana não tem limite. Ele poderia ir para infinito mesmo. Que estaria fora da satisfação das minhas condições de contorno aqui, certo? Então eu estou excluindo as possibilidades que deixariam o meu operador não ser autoadjunto, tá certo? Então, em princípio, se você olhasse só para a equação diferencial e só para essa expressão aqui, não teria nenhuma razão para fazer essa escolha, tá certo? Mas quando você vê que você quer fazer esses limites fazerem sentido, aí você obrigatoriamente tem que fazer com que seu f vá para... né, vai ficar pequeno. Você poderia até falar, não, mas o meu f pode ir para uma constante, tá certo? Mas porque, né, se você quiser aquelas soluções que sejam tipo delta de Dirac, você sabe que no infinito tem que ter simplesmente uma onda plana, né, para você integrar esse negócio e virar uma delta de Dirac. Agora, as derivadas não, as derivadas, né, se for realmente uma constante, vai para zero, ou, né, se for uma lei de potência, vai ter os outros termos da lei de potência que vão para zero mais lentamente, mais rapidamente. Justamente para que no limite sobre só a parte constante. Tá certo? Pode pensar tipo uma série de Loran para esse cara aqui com termos de 1 sobre R, entendeu? E aí nesse tipo de situação, sim, eu posso desprezar esse cara em relação a esse cara aqui. Tá? Supondo, ó, veja, aqui eu estou dizendo que esse cara tem que ir para zero, né? E esse cara aqui não necessariamente, mas ele lembra que o nosso potencial ele tem que ir para zero no infinito. Tá certo? Que é aquela hipótese que a gente fez lá no começo. Lá na outra aula, se vocês lembrarem, eu falei que esse cara aqui ele tem que ir para zero no infinito. Se ele não for para zero no infinito, a gente não pode dizer nada em geral sobre esse operador. Vai ser um problema que vai ser caso a caso. Potencial a potencial. Tá certo? Mas a gente vai ver que não basta ele ir para zero. Porque na hora que agora a gente resolver essa equação aqui, ó, o que vai dizer isso pra gente? O que isso vai dizer pra gente sobre f? Se a gente resolve essa equação, é só integrar dos dois lados, vai ficar assim. F vai ser uma certa f de R0, exponencial de menos mais I sobre Caramba, o verão não estava assim, agora não está chegando o inverno, vai ficar cheio de mosquito. Tá certo. Bom,
Agora vamos pensar no que está acontecendo aqui. Veja, nossa f de R, pensa que a gente está no R grande o suficiente para essas nossas hipóteses todas valerem. Tá? Então nosso R0 ele tem que ser grande. Nossa f de R ele vai ter essa influência aqui do potencial. Tá certo? Você pode pensar que esse potencial aqui, você pode dizer o seguinte, o meu V de R vai para zero quando R for para infinito, certo? Então, vamos dizer aqui um caso simples, só para vocês pensarem de cabeça. Nesse caso aqui, você poderia dizer, não tenho nenhuma razão para esperar que o meu potencial influencie aqui, né, contanto que o meu R seja grande o suficiente. Mas isso não é verdade, porque veja, digamos que eu estou nesse meu limite aqui, meu R0 é muito grande. Tá? Você poderia pensar, então esse cara aqui é zero, não importa. Mas na verdade não. Quando você botar esse cara aqui, por exemplo, V de R igual a 1 sobre R, o que vai acontecer com essa integral aqui? A integral de 1 sobre R vai ser log de R. E log de R não vai para zero quando você for para o R para o infinito. Portanto, né, você tem uma integral de 1 sobre R dr, e aqui você tem o seu limite indo para infinito. Certo? Aqui o zero atrapalha também, mas a gente está partindo de R0. Tá? Então você vê que essa integral aqui, por mais que o integrando vá para zero, a integral não vai. Ela diverge logaritmicamente. Então aqui, se você for ver, é a mesma coisa. Se você bota, digamos que você tenha o seu V indo para zero, mas ele vai para zero com o termo mais lento sendo 1 sobre R. Então eu desprezo todos os termos, deixo só esse termo aqui. Quando eu colocar esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Na prática, eu vou ter uma coisa do tipo f de R vai ser igual a f de R0. Aqui vai ser log de R sobre R0, certo? Log de R sobre R0 vai ficar assim. R sobre R0 elevado a essa coisa aqui. Menos mais I mi sobre K H cortado ao quadrado. Tá certo? Então você vê que o potencial ele influencia lá no infinito, mesmo que ele seja desse tipo aqui. E é por isso, tá? Vocês veem que isso aqui, pessoal, é uma combinação da questão da dimensionalidade do problema, tá? Que tem a ver justamente na hora que lembra que a gente fez esse cara aqui, a mudança do R para o U, porque tinha o jacobiano da transformação, e o jacobiano tinha um R quadrado, que a gente redefiniu o R em termos de U, tá certo? Então, e aqui você tem esse potencial, mesmo indo para zero, ainda influenciando no infinito. Tá certo? É uma questão da dimensionalidade do problema, que tem a ver com a potência do R que vai aparecer aqui, tá? E o limite que a gente está fazendo. Tá certo? Então, é por isso, por exemplo, que a gente diz que no eletromagnetismo o potencial é infinito. Porque o potencial é 1 sobre R. Então é o que a gente chama de interação de alcance infinito. Tá certo? Porque se aqui fosse quadrado, ou melhor, 1 mais epsilon, o que acontece aqui? A integral desse cara aqui vai ser proporcional ao próprio R. Quando eu mandar... Não, é menos, né? Tem que ser... Isso tem que ser... Isso tem que ser menor que... Peraí. Que leseira. Esse cara tem que ser maior, por exemplo, se for quadrado, aí vai ficar só 1 sobre... É isso, tem que ser mais, claro. Burrice minha. Tá? Então, quando você integrar esse cara aqui, vai ficar ainda 1 sobre R elevado a epsilon, por mais que seu epsilon possa ser pequeno, quando R for para infinito, nesse limite aqui, esse negócio vai para zero. Então, o potencial, eu posso escolher o R0 grande o suficiente para que esse termo aqui não importe. Tá certo? Que ele seja uma constante. Isso ficou claro ou ficou confuso? Se o potencial fosse tipo 1 sobre R elevado a 1 mais epsilon, ó, esse caso aqui ficou claro, né? Nesse caso aqui é logaritmo, o negócio foi. Agora vamos pegar esse caso aqui. Certo? Então quando eu integrar aquilo ali vai ficar assim. F de R vai ser igual a F de R0. Agora, exponencial de mais ou menos mais I mi sobre kappa H cortado ao quadrado. E aí a integral vai ficar o seguinte. 1 sobre R elevado a epsilon menos epsilon calculado de R0 a R. Tá certo?
a questão aqui é o seguinte, lembra, esse meu R0 aqui é um R que é grande o suficiente para o meu potencial ser pequeno. Tá certo? Então eu sempre posso escolher um R0, um R pequeno o suficiente para esse negócio aqui ser zero. No outro caso, não. No outro caso, eu daria um log aqui. Então, se eu escolher o negócio muito pequeno, ele vai estourar. Né? Desculpa, eu não tenho nada para escolher. Né? No caso da log, se eu escolher um R muito grande, ele vai estourar mesmo que logaritmicamente, mas ele estoura. Então, eu não posso escolher um R0 pequeno, um R0 grande o suficiente para esse termo aqui não ser relevante. Mas nesse caso aqui, ó, esse cara vai ser f R0 exponencial de mais ou menos I mi epsilon sobre k h cortado ao quadrado. E aqui vai ficar assim, 1 sobre R epsilon menos 1 sobre R0 epsilon. Tá? Agora eu posso dizer, lembra que eu estou integrando de R0 a R, então o meu R é maior do que R0. Se eu escolher o meu R0 cada vez maior, esse termo aqui vai cada vez para zero, mais rápido para zero. Então eu posso escolher esse cara aqui no limite, vai ser simplesmente a minha constante. Tá certo? Eu não consigo fazer isso no caso que o epsilon é zero. Né? Porque no caso que o epsilon é zero, isso aqui, se você fizer o limite, vai ser o log. Né? E aí no limite eu não consigo mais fazer o meu R indo para infinito, esse termo indo para zero, isso aqui tudo uma constante. Tá certo? Então, na verdade, isso aqui é o mesmo de que dizer que o que você precisa não é V de R indo para zero. Você quer que R V de R vá para zero. Se R V de R vai para zero, então você não tem influência do potencial no infinito. Ou seja, o potencial eletrostático ele é um potencial de alcance infinito nesse sentido aqui. Você não consegue tirar a carga elétrica que vai estar aqui e de influenciar lá no infinito da sua função de onda. Tá certo? Esse assunto, que assunto é esse? Como eu chamo esse assunto? Ele está no livro, em algum lugar? Tá, no finalzinho do capítulo de momento angular. No 12? Até aqui tudo bem? Ok, isso a gente já discutiu. Deixa eu ver a questão de tempo. Nossa, como tem pouco tempo. É que a gente já gastou muito tempo nisso, eu estou pensando se eu dou rapidamente o oscilador isotrópico ou já começo o spin. Vocês querem ver mais uma aplicação disso aqui que a gente está vendo, que é justamente a solução prática de problemas com simetria de rotação, ou a gente passa para spin? Vocês têm alguma preferência? Tá, então eu vou fazer a discussão do spin. E aí depois, se eu achar importante, eu gravo, a gente pode fazer uma extra para o oscilador isotrópico, que é coisa rápida também. Eu acho que não vai ganhar muita coisa a gente ver isso não. Tá. Então, pessoal, vocês lembram que a gente viu, né? Na hora que a gente discutiu a representação do J, a gente viu que a gente podia construir uma representação do J quadrado com o JZ, né? Esses operadores aqui, para construir aquelas representações, a gente só supôs que eles eram autoadjuntos, né? E aí, a partir disso, a gente tinha esses dois caras, a gente também tinha o comutador do J quadrado com o JI aqui, para qualquer uma das três direções, certo? Então, a gente constrói com o X e com o Y os operadores escada, J mais ou menos, né? E com esses operadores escadas aqui, a gente construiu representações, né? Alfa, beta, que são de autovetores de J quadrado e JZ, e aí supondo que esses caras são autoadjuntos e fazendo suposições sobre os autovalores sendo positivos, né, porque são autoadjuntos, são reais, então o operador ao quadrado vai ter sempre autovalor positivo, certo? Fazendo essas hipóteses todas, a gente descobriu, na verdade, que a gente tem representações do tipo JM, certo? Em que M vai estar entre menos J e J, sendo J números semi-inteiros, certo?
e que isso aqui representa, para cada J diferente, você constrói, a partir de J's diferentes, as representações irredutíveis do grupo de rotação. Tá? Ou seja, você pode misturar esses vetores aqui, mas os vetores de diferentes J's nunca vão se misturar. Então você pode agrupar esses pedaços. Quando a gente faz isso em termos dos elementos de matriz dos operadores, você vê, né, que esses operadores todos aqui, eles vão ser do tipo J', M', e aí você tem um JI aqui, por exemplo, e você tem um JM, tá certo? Esses operadores aqui, eles vão sempre ser proporcionais a delta de J', tá certo? Ou seja, nunca mistura J com J' aqui. Então você não pode começar com uma coisa com momento angular J, né, e a partir de uma rotação levar por uma coisa com momento angular J mais 1. Tá certo? Beleza. Só que aí o que a gente viu na prática é que quando a gente coloca o nosso J aqui sendo o próprio L, a gente tem outras restrições. Uma delas é o fato de que se você pegar o seu psi de x e girar com uma rotação qualquer aqui, né, um operador unitário associado a uma rotação de 2π, né, esse cara aqui, ele tem que ser igual ao próprio psi, uma rotação de 2π aqui. Porque senão, essa função aqui ela é ser multivalorada, tá certo? Quando a gente faz essa imposição aqui, a gente coloca os nossos autofunções que a gente encontra para esses caras aqui, a gente descobre que esse cara não pode ter J semi-inteiro. Né? Ou melhor, o L não pode ser semi-inteiro, tem que ser números inteiros. Né? Porque aí você tem aquele exponencial de I L∠φ, tá certo? E aí o L, né, ou o M, que vai ser de menos L a L, tem que ser sempre número inteiro, e esse negócio, quando você dá 2π, volta exatamente para o mesmo valor, e não para menos o valor, que no caso dos semi-inteiros poderiam ter. Tá certo? Então a gente viu que nas representações que nós tínhamos, a gente tinha que excluir das representações, para o momento angular orbital, os casos de semi-inteiro. A gente tem que pegar só os casos inteiros. Tá certo? A questão é a seguinte, e aí essa é uma discussão que a gente teve já um pouco nas outras aulas. Aqui eu estou supondo que minha função de onda ela só depende de 3 rótulos, que é a posição, por exemplo, ou os 3 momentos, tá certo? Ou seja, não tem mais nenhum rótulo extra nela. Só que a gente pode muito bem dizer, não, talvez para descrever minha função de onda eu vou precisar do x, do y e do z. E do outro pedaço de um vetor aqui que pertence a um outro espaço qualquer, tá certo? Tem como a gente saber isso do ponto de vista meramente teórico? Não. Meramente teórico, eu não tenho nenhum tipo de construção matemática que me leve a classificar essas possibilidades, tá certo? Mas o que acontece é que empiricamente eu posso detectar a presença desse cara aqui. Isso a gente viu, por exemplo, quando a gente viu no final do segundo capítulo, que a gente viu, né, que é a parte de muitas partículas, a gente viu que na própria estatística das partículas você pode ver se elas são exatamente férmions ou exatamente bósons, ou se a gente não está nem se comportando uma coisa nem outra, o que é indicação de que está faltando um rótulo aqui para a gente. Tá? No caso de momento angular, é mais fácil ainda, porque você pode pegar o seguinte, você pode pegar um experimento com uma partícula qualquer, que tem uma função de onda associada a ela, tá certo? Você sabe que existem construções que a função de onda vai te dar L quadrado πc igual a 0 vezes πc, tá certo? Ou seja, você pode construir um estado quântico com função de onda de momento angular igual a 0, e você pode ver, por exemplo, que essa partícula aqui carregada, você bota num campo magnético e vê se ela interage. Ou seja, se ela tem algum momento magnético associado a ela. Tá certo? A questão é que você encontra. Por exemplo, se você pegar o elétron, você pode construir uma função de onda espacial para o elétron, que não tem spin. Essa função de onda ia ter o L quadrado igual a 0, tá? Mas mesmo assim o elétron ia interagir com o campo magnético. Aí você fala, mas como que o elétron pode interagir com o campo magnético se ele não tem momento angular? Tá certo? Como é que uma espira interage
uma espira sem corrente interage com o campo magnético? Não interage. Tá certo? Tá claro? Vocês me olham com uma cara um pouco assim, confusa. Tá? Então, o que isso está indicando para a gente? Que existe uma outra fonte de momento angular, que não o momento angular orbital. Tá? Ou seja, o momento angular orbital ele vem justamente de eu ter aqui, né? Eu tenho uma função de onda. Essa função de onda aqui, ela tem uma certa distribuição de probabilidade sem contada aqui, tá certo? Digamos aqui no plano. Lembra que essas funções de ondas, todas elas têm uns pedaços, vão ser tipo exponencial de menos i kx aqui. Né? Essa parte complexa da função de onda, na hora que eu calcular a derivada desse cara aqui, né, você calcular a aplicação do operador P, esse cara aqui vai me dar um certo momento na direção x. Certo? Então, se você calcular aqui o valor esperado no momento, você vai ver que você vai ter uma densidade de momento, se você preferir. Você vai ver como é que você pode calcular isso aqui. E se x Px. Tá certo? Isso aqui vai dar tipo uma densidade de momento. Se você integrar em x, isso vai dar o valor esperado de P. Tá certo? E você calcular essa função aqui no espaço, você vai ver que quando você tiver momento angular, você vai ter um momento aqui girando em torno desses círculos. Tá certo? Ou seja, existe a probabilidade de você encontrar essa partícula nesse plano, tá? Mas mais que isso, quando o tempo passa, essa probabilidade está girando aqui no plano. Tá certo? Então, por mais que você tenha uma partícula só, uma função de onda como essa, né, ela ainda tem momento angular e tem momento magnético. É como se fosse uma... A gente em Eletromag 1, não sei quem fez comigo, vocês fazem aqueles modelinhos, por causa da interação do campo magnético, com um elétron só. A gente faz uma argumentação, porque o elétron está girando muito rápido, você pensa que ele é uma corrente contínua e tal, não é? Mas, na verdade, se você pensar do ponto de vista quântico, a função de onda está girando e ela é contínua ali, então ela pode ser mais ou menos vista como uma espira girando ali. Então, você poderia falar que não, o elétron interage com o campo magnético por causa disso, porque a distribuição de probabilidade dele está girando e agindo como se fosse uma corrente contínua. Mas você pode construir funções de onda que não tem isso aqui, né? Que esse cara é zero, sempre. Tá certo? Não é difícil, basta você pegar uma coisa real aqui. Tá certo? O que acontece nesse caso é que você não tem como justificar a interação com o campo magnético. Então você precisa de mais alguma coisa aqui na sua função de onda que tenha momento angular. Tá certo? Bom, a questão é a seguinte. Como que a gente pode fazer isso? Você pode dizer que tem um índice extra aqui na sua função de onda. Tá certo? E esse índice extra, ele tem que ter momento angular associado a ele. Tá certo? Então, veja, se eu calcular agora o meu J ao quadrado, digamos, numa coisa do tipo, num vetor aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui. Tá? Digamos que esse vetor aqui pertence a um espaço só com x, y, z. Tá? E eu boto esse S aqui. Esse meu J aqui, ele tem que ter alguma ação sobre S. Certo? Ou seja, ele tem que agir sobre S de alguma forma, porque senão o momento angular associado a esse rótulo ia ser zero. Né? Lembra? Aquilo que não gira tem momento angular zero. Né? Momento angular total. Isso vocês viram, inclusive, na prova. Né? Isso. Vocês viram ali o operador D, né? Que ele simplesmente a ação se você pensar no operador que atua aqui nesse autovetor, a ação da rotação sobre ele ia ser deixar ele parado. Certo? Então você precisa que esse cara aqui tenha algum tipo de influência do momento angular. Tá? Aí você pode se perguntar, como que eu vou construir isso? Né? E aí você lembra do estudo que você fez sobre todas as possíveis representações do momento angular. Aquela representação aquele estudo que a gente fez sobre o J quadrado e JZ. Tá? Aí você fala, então tudo bem, então eu posso dizer que o meu S é uma combinação complicada das minhas representações irredutíveis. Tá certo? Ou seja, vamos pegar um caso simples aqui.
Vamos pegar a minha função aqui de onda e vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um espaço V que é composto por todas as combinações de x, y e z. Tá? Tá certo? Eu tenho esse espaço aqui. Agora, vou pegar o seguinte, eu tenho V1 e V2, tá? Pertencentes, ambos pertencentes ao meu espaço V aqui, certo? Eu poderia pegar, ou até mais, tá? Vamos pensar assim. Eu posso pegar aqui V1, V2, tá certo? E dizer que esse cara aqui é o índice S, tá? Que pode ser 1 e 2. Então eu posso pegar agora uma representação irredutível de duas dimensões, né? A gente viu que a gente tem a representação do J meio, e dizer que quando eu giro esse cara aqui, eu estou misturando esses dois componentes de acordo com aquelas matrizes de Pauli que a gente viu. Tá certo? Mas eu poderia fazer muito mais que isso, né? Eu poderia fazer o seguinte. Digamos que eu tenha mais Vs, todos eles pertencentes a esse cara aqui, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu tenho V1, V2, Vn. Tá certo? A gente sabe que a gente tem as representações irredutíveis. Então a gente pode dizer o seguinte, esses dois aqui, ó, na hora que eu girar, eu vou girar com uma coisa que seja bloco 2×2. Então esse cara vai ter uma representação J meio. Tá? Os próximos aqui, eu vou botar outro cara J meio aqui, sobre rotações. Os próximos, eu vou botar um cara de representação 3×3, que é um cara de J igual a 1. Tá? E aí o outro aqui, eu vou botar um cara J igual a 5/7. 5 meios. Tá? Então, na hora que eu fizer um giro nesse meu composto de vetores, tá? Esses aqui só se misturam entre si, porque eles fazem parte da representação irredutível. Esses dois próximos só se misturam entre si. Os próximos três só se misturam entre si. E os próximos um monte aqui, só se misturam entre si. Certo? Por que eu faço dessa forma? Eu poderia fazer uma mudança de base, de forma que quando eu fizer uma rotação, todos se misturam com todos. Mas isso não muda o fato de que existem pedaços, combinações lineares específicas deles que são irredutíveis. Certo? Então, qualquer representação pode ser escrita como uma combinação, né, uma soma direta de representações irredutíveis. Tá certo? E a questão é o seguinte, qual sentido teria eu descrever, que tipo de partícula eu descreveria dessa forma aqui? Né? Seria uma partícula de spin meio, uma partícula de spin 1, uma partícula de spin maior. Tá certo? A questão é a seguinte. Ao estudar o meu comportamento aqui, eu poderia encontrar que essas partículas aqui, que estão nesse estado, depois que passar um certo tempo, poderiam ser encontradas nesse estado aqui. Se isso acontecesse, eu teria que dizer que isso aqui faz parte de uma partícula só. São estados diferentes de uma partícula só. Mas se por alguma razão, empiricamente, eu for lá no meu laboratório e esse pedaço aqui nunca evolui para esse aqui, ou nunca evolui para esse aqui, não tem nenhuma razão para eu dizer que esses caras aqui são a mesma partícula. Tá? Ou seja, aqui nada impede vocês, eu entro em de construir uma teoria em que aqui eu tenho elétron, aqui eu tenho próton, não pósitron, próton mesmo, e aqui eu tenho fótons. Né? Eu tenho uma meio e uma 1 aqui. Eu posso construir uma teoria para esse negócio. E vai ter uma newtoniana, a newtoniana vai ter os operadores de rotação aqui, né? Vai ter as coisas todas. Só que você vai ver que você não tem nenhuma maneira, com essa newtoniana livre, digamos assim, desse cara se transformar nesse ou desse cara se transformar nesse aqui. Tá certo? Então,
um estado que seria um estado que só tem elétron, continua um estado que só tem elétron sempre. Um estado que só tem próton é um estado que vai continuar só tendo próton sempre. E um estado que só tem fóton é um estado que vai continuar só tendo fóton sempre. Certo? Claro que aqui, eu não sei se a gente já teve essa discussão ou não. A gente já teve essa discussão? Já, né? Mas de qualquer forma, acho que, bom, vocês acham que vale a pena continuar, né? Aqui a gente tem que entender que se você começa com um estado só com elétron, ele permanece no estado só de elétron. Mas um estado que tenha elétron e fóton, ele pode resultar num estado que tenha 2 elétrons, um pósitron e fóton. Certo? Então, nesse caso, a interação faz com que não tenha essa conservação aqui. Mas isso é uma questão que está associada à própria interação entre o campo eletromagnético e essas partículas fermiônicas. Tá? E, de certa forma, a gente consegue criar situações onde essas coisas são isoladas. Tá certo? Aquele negócio é um pouco complicado, deixa eu ver uma maneira. Eu falei, né, da outra vez, eu dei exemplo da cadeira. A cadeira é cadeira porque ela permanece cadeira, né? Se você pensar que, sei lá, daqui a alguns milhões de anos o Sol vai engolir o planeta e vai destruir tudo, a cadeira vai ser destruída em elétrons, você vai falar o seguinte, em elétrons, prótons e nêutrons, o que é que seja. Você vai falar o seguinte, a cadeira é uma cadeira ou a cadeira é um monte de elétrons, prótons e nêutrons? E a resposta é que, por enquanto, é uma cadeira. Né? E esse, por enquanto, que é o que a gente usa para atribuir significado a partículas. Né? Se nós habitássemos um universo em que os fótons estão muito quentes, por exemplo, se a gente estivesse no universo primordial, que os fótons todos com uma temperatura altíssima, eles vão estar o tempo todo interagindo com os elétrons e com os pósitrons. Então, provavelmente, se nós fôssemos umas criaturas alienígenas morando nessa situação, a gente nunca ia chamar elétron e pósitron. Porque não ia fazer sentido. Porque o elétron praticamente nunca permanece sendo elétron. Ele ia estar o tempo todo interagindo com os fótons e sendo transformados nesse mar, né, de pósitrons e elétrons. Então, naquela situação, nesse universo, a gente nunca escreveria um spinor só com elétron aqui. A gente ia ter sempre que escrever o spinor de Dirac, que tem os elétrons e os pósitrons aqui, tá? Porque ia ser a mesma partícula. Porque normalmente elas estariam interagindo com o campo eletromagnético, entendeu? Então, a nossa classificação de partículas tem a ver com essa questão cinemática, né? Que é o que a gente, como que a gente descreve as teorias que não estão interagindo entre si. Então, as nossas teorias, quando elas não interagem, quando elas estão livres, elas têm esses caráteres que permanecem. Ou seja, o elétron livre permanece sendo elétron, né? Mas a componente de spin-up do elétron livre não continua sendo spin-up sempre, pode virar spin-down. Entendeu? Pode ser encontrado, né, se você gira o seu aparato, se você gira a descrição cinemática, você não consegue ter, talvez essa seja a melhor maneira de encarar. A gente classifica como partícula aquilo que não se mistura quando você muda a descrição. Tá? Ou seja, se eu pego se eu pego um spinor para o elétron, tá? Então ele é uma coisa assim, A e 0. Tá certo? Esse cara aqui, se eu mudar a descrição, ou seja, se eu pegar o elétron tá aqui, eu boto aqui, ele continua sendo assim. Se eu pego agora o elétron e giro, eu tenho que pegar a minha construção das matrizes de rotação a partir daquelas matrizes de Pauli, eu aplico aqui e eu vou chegar numa situação em que agora eu vou ter a linha B'. A gente viu lá, né? A nossa vai ser exponencial das matrizes de Pauli, das matrizes de rotação, e a gente vai encontrar agora a combinação aqui. Então, do ponto de vista da descrição, esse cara aqui, ele não é irredutível, porque eu não consigo separar essas duas caras aqui se eu simplesmente considerar todas as maneiras que eu estou descrevendo o meu problema. Se eu estou descrevendo ele assim ou se eu estou descrevendo ele assim. Tá certo? Agora, aqui, né, se eu mudo a descrição, esses caras se misturam entre si, esse cara se mistura entre si, esses caras se misturam entre si, mas esses caras nunca se misturam. Tá certo? Então, a nossa classificação
de partículas, ela está mais ligada à maneira que a gente descreve elas e aquilo que depende aquilo que se mistura quando você muda a descrição ou não, certo? E que, de certa forma, isso está atrelado à permanência daquela coisa no tempo quando você considera teorias livres, tá? Então, tudo aquilo que a gente chama de elétron é aquilo que se mistura quando você muda a descrição, tá certo? E que, quando não está interagindo com mais nada, permanece sendo só aquilo, tá certo? Enquanto um par elétron-pósitron, o pósitron só se mistura com o pósitron quando você muda a descrição, o elétron só se mistura com o elétron, ou seja, as componentes que descrevem o pósitron só se misturam entre si quando você muda a descrição, mesma coisa para o elétron, mas quando você evolui no tempo, dependendo da situação física, esse cara pode mudar para o estado desse cara aqui, certo? Então, se a gente quiser pensar só nessas representações irredutíveis e depois colocar essas interações a posteriori, a gente pensa nessa descrição separada dessa descrição aqui, separada dessa descrição assim e assim por diante. Tá certo? E agora, então, o que a gente vai fazer no capítulo de spin? A gente vai estudar essas representações irredutíveis, começando pela mais simples, que é a representação irredutível de spin meio. Tá certo? Então a gente vai ver o que acontece agora quando a gente incluir no nosso espaço de Hilbert mais um índice aqui. Tá certo? E esse índice a mais aqui, ele ainda pode ser determinado empiricamente, né? No sentido de que esse j quadrado aqui vai depender da representação. Se o j, se a representação aqui for meio, então é sempre ch cortado ao quadrado, meio vezes meio mais 1. Certo? Então vai ser sempre 3 quartos de h cortado ao quadrado. Se na hora que eu meço lá o meu elétron interagindo com o campo magnético, eu vejo que ele tem que ter momento angular 3 quartos de h cortado ao quadrado, eu sei que ele tem que ter uma representação irredutível do tipo de spin j meio. Se eu tivesse medido lá no laboratório um número diferente, eu teria que ajustar esse cara aqui de acordo. Tá certo? Então, deixa eu ver. Bom. Uma outra coisa que a gente tem esses últimos 5 minutinhos que a gente pode pensar é o seguinte. Vocês lembram de expansão multipolar? Lembra? Vocês têm uma coisa do tipo potencial com certa posição x vai ser igual a integral de 1 sobre x menos x' ρ de 3x, certo? Então esse aqui é o potencial eletrostático, módulo das constantes aqui qualquer, ok? E você tem o potencial eletrostático visto de longe, ele é dado, visto de longe não, visto de qualquer ponto é dado por isso aqui, onde esse cara aqui é a distribuição de densidade de carga, certo? Para quem lembra do eletromagnetismo, você viu o seguinte, eu tenho aqui um sistema de coordenadas, aqui está a minha distribuição de carga localizada, tá certo? E eu estou olhando aqui o meu potencial aqui. Certo? Se essa distância R aqui for muito maior do que essa distância R' aqui, você pode fazer um truque, que é uma expansão desse cara aqui, em termos daqueles polígonos de Legendre, tá? E você vai ver que o primeiro termo vai ser simplesmente proporcional a uma coisa 1 sobre R integral de ρ de x de 3x. Aí você fala, o que isso tem a ver com o que a gente estava discutindo, né? Por que você está falando disso? Essa expansão ela vai ser proporcional depois a essas razões de R1 e R aqui. Mas você vê que quando eu faço isso, eu estou jogando fora toda a informação espacial dessa distribuição aqui. Ou seja, se a minha distância, a razão das distâncias for grande o suficiente, ou pequeno o suficiente, né, R sobre R, for pequeno o suficiente, eu não consigo perceber os detalhes dessa distribuição aqui. Eles são irrelevantes para mim. Eu vou sempre ver esse cara como sendo um potencial devido a uma partícula pontual de carga total dada para a integral de ρ. Certo? E aí você poderia pensar o seguinte, será que eu não posso fazer a mesma coisa no caso com o spin? Eu não posso falar o seguinte, na verdade, a minha função de onda, ela tem uma rotação, só que ela está tão deslocada em escala, está uma escala tão pequena comparada à minha distância que eu estou vendo as coisas,
que eu estou vendo só uma aproximação de expansão multipolar em primeira ordem, que é como vocês devem entender partícula pontual em si, né? Porque isso aqui é indistinguível de uma partícula pontual. Você pode falar, na verdade, o elétron ele tem uma distribuição de carga, ele é uma partícula, que é um quadradinho, ele tem uma forma e tal, só que ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que a gente nunca viu isso aqui. A gente só consegue ver o primeiro termo, porque o nosso, essa escala aqui dele é tão pequena que a gente não desenvolveu aparelhos precisos o suficiente para perceber a estrutura do elétron. Então, você poderia falar isso, certo? E você não conseguia distinguir isso de uma partícula que fosse. O que quer que seja que signifique isso? Exatamente pontual, entendeu? Ou seja, uma partícula pontual é impossível de ser provada como existente, como uma coisa que de fato existe nesse sentido aqui. E você poderia falar a mesma coisa para o spin. Falar, na verdade, não existe spin, é tudo espacial, é tudo só aqui. Só que eu estou olhando longe o suficiente. Mas aí entra aquela questão da multivaloração da função, certo? O fato dela ser multivalorada mostra para a gente que, dela não poder ser multivalorada, mostra para a gente que ela só pode, se for orbital, ter spins inteiros. No momento que a gente detecta uma partícula que tem um spin, mas que é semi-inteiro, com certeza não pode ser uma questão de escala, ou só uma questão de escala. Tem que ter um índice discreto nessa partícula. E ele não pode ser simplesmente uma expansão multipolar, né, do movimento ali, que poderia ser no caso do spin inteiro. Tá certo? Ele tem movimento, só que eu estou numa escala tão pequenininha que eu não consigo ver. Tá certo? E aí a gente vai ver o que significa isso. O que significa existirem partículas de spin semi-inteiro. Né? E aí a gente vai ver rapidamente que isso tem a ver com uma questão da topologia do grupo de rotações. E é interessante porque a questão da topologia do grupo de rotações é uma coisa que vocês podem ver fazendo experimentos simples com faixas em casa. Vocês vão ver que um giro de 4π ele é deformável continuamente na identidade, enquanto um giro de 2π não é. Né? Então, bom, isso a gente vai ver na próxima aula, tá certo? E justamente por alguma razão só existem essas duas classes, digamos, de tipos de laços no grupo de rotação, e por alguma razão a natureza resolveu que ela tem que realizar as duas possibilidades. Partículas que têm um tipo de característica topológica e partículas que têm outro tipo de característica topológica. E aí seriam as partículas de spin inteiro e semi-inteiro, que têm estatísticas diferentes e tudo mais. Mas o que eu acho mais bonito disso tudo é que isso tudo parte simplesmente da questão da topologia do grupo de rotações. Ou seja, a gente não tem nada mágico vindo do além, é simplesmente coisas do dia a dia. Você pegar esse negócio aqui, girar e ver como é que isso aqui funciona com 2π, 4π e assim por diante. Valeu, pessoal.